Eu tava servindo uma rodada de cerveja gelada, sábado de tardezinha, o boteco já cheio de gente que tinha saído da praia de Boa Viagem com a pele toda vermelha de sol, quando um freguês antigo, o seu Adalberto, chegou puxando o papo e falou uma frase que fez a bandeja inteira despencar da minha mão. Marquinho, vi sua mulher hoje de manhã saindo de um motel ali pras bandas da Aflitos, de mãos dadas com um homem que não era você. Os copos se espatifaram no chão, a cerveja escorreu entre os pés da mesa, e o barulho do bar continuou lá fora, todo mundo rindo, o som do forró tocando baixinho no rádio. Só que, pra mim, naquele instante, tinha ficado tudo mudo. Deixa eu me apresentar direito antes de continuar, porque essa história tem muita curva ainda. Meu nome é Marcos Aurélio, mas desde pirralho todo mundo me chama de Marquinho. Tenho 41 anos, nasci e me criei em Casa Amarela, aqui no Recife, e há 12 anos tô com meu próprio boteco, um bar de esquina onde vendo cerveja bem gelada, aperitivo de carne de sol e aquela porção de queijo coalho na brasa que o pessoal do bairro não vive sem. Não é um negócio grande, não. Mas é meu, construído com a própria mão, tijolo por tijolo, depois que larguei o emprego de vendedor de material de construção para correr atrás desse sonho. Trabalho pesado, 6 dias por semana, mas eu gosto. Gosto de ver as pessoas chegando cansadas do trabalho e saindo mais leves depois de uma cervejinha e uma conversa boa. Casei com Renata há 13 anos. A gente se conheceu numa festa de São João, lá pelos lados do Alto José do Pinho, ela dançando forró pé de serra com uma amiga, rindo alto, um vestido de chita, cabelo preso com uma flor de plástico. Eu não dancei direito com ninguém a noite inteira, só fiquei olhando ela de longe até tomar coragem de chegar junto. Um ano depois, casamos numa festa simples, com cuscuz de manhã cedo pros convivas que ficaram até tarde, e nunca mais nos desgrudamos. Ela conseguiu um emprego numa agência bancária, foi subindo de cargo com o tempo até virar gerente, e eu fui tocando o boteco. Tivemos 2 filhos, Larissa, que hoje tem 14 anos e já é toda respondona, sempre de fone de ouvido grudado, e Pedro, de 8, doido por bicicleta e sempre de chinelo havaianas gasto de tanto andar de skate na rua. Nossa rotina, durante muito tempo, foi simples e boa. Eu abria o boteco de manhã cedo, arrumava as mesas, recebia a entrega de bebida gelada, e por volta do meio-dia ia em casa almoçar com os meninos antes de voltar para o movimento da tarde. Renata levava os 2 para a escola, ia trabalhar, e à noite, quando eu já estava fechando o bar, ela costumava mandar mensagem perguntando se eu queria que ela esquentasse alguma coisa para mim. Aos domingos, quando o bar fechava mais cedo, a gente fazia questão de reunir todo mundo para um almoço de família, cuscuz com ovo, carne de sol, aquele suco de acerola que a Larissa adora, e ficava até de tarde jogando dominó na varanda com os vizinhos. Não vou ficar aqui pintando a Renata como perfeita, porque ninguém é. A gente brigava, sim, por dinheiro, por causa de horário, porque eu chegava tarde do bar cheirando a fritura e cerveja, porque ela reclamava que eu não dava atenção suficiente. Teve fase, uns 2 anos atrás, que a gente quase nem se falava direito em casa, só trocando recados sobre os meninos, e uma vez ela chegou a dizer, numa discussão feia, que se sentia sozinha mesmo casada. Eu ouvi aquilo na época e não dei o peso que devia, botei na conta do cansaço, do trabalho puxado dos 2. Hoje, olhando para trás, entendo que aquela frase já carregava um aviso que eu não quis escutar direito. Coisa de casal, entende? Mas eu confiava nela. Confiava do jeito que só confia quem nunca imaginou que precisaria duvidar. Os primeiros sinais eu fui empurrando pro fundo da cabeça, tipo aquelas coisas que a gente vê mas não quer ver. Fazia uns 8 meses que Renata tinha virado gerente de uma agência nova, do outro lado da cidade, e desde então, toda terça-feira ela chegava tarde, alegando reunião de fechamento de metas. Eu nem estranhava no começo, cargo novo, responsabilidade nova. Só que com o tempo, foi ficando esquisito. Ela chegava em casa e ia direto pro banho, mesmo cansada, mesmo já passando das 10 da noite. Um dia perguntei, de brincadeira, por que ela tomava banho toda santa terça antes até de jantar, e ela riu e disse que era porque ficava suada de andar de um lado pro outro na agência. Eu acreditei. O perfume também mudou. Renata sempre usou aquele docinho, de baunilha,
que ela comprava na feira da Boa Vista, um perfume que eu reconhecia de longe, de tanto anos sentindo aquele cheiro na fronha do travesseiro. De repente, começou a chegar em casa com um cheiro diferente, mais forte, mais amadeirado, um perfume de homem quase, só que ela dizia que tinha ganhado de amostra grátis numa loja de cosméticos. O celular dela, que sempre ficou jogado em cima da mesa, do lado da televisão, sem nenhuma cerimônia, começou a virar sombra dela, ia pro banheiro com ela, ia pra cozinha, ficava de cabeça para baixo em cima da mesa quando ela não estava usando. E mais de uma vez ela pulou da cadeira para atender ligação em outro cômodo, falando baixinho, coisa que nunca tinha feito antes em 13 anos de casamento. Eu via tudo isso, cada detalhe, e ficava ali remoendo baixinho, mas sempre encontrava uma desculpa: trabalho estressante, cansaço, coisa de mulher que trabalha o dia inteiro numa agência lidando com cliente chato. A gente se engana bonito quando não quer perder o que tem. Teve um dia, umas 2 semanas antes de tudo estourar, que fui buscar o carro dela na oficina, porque tinha dado problema no ar-condicionado, e no porta-luvas, procurando o documento do veículo, encontrei um recibo amassado de uma pousada na praia, com data de um sábado que ela tinha dito que ia passar o dia inteiro na casa da mãe, ajudando a organizar o aniversário de uma tia. Fiquei olhando aquele papel um tempão, tentando montar uma explicação que fizesse sentido, e não consegui montar nenhuma. Guardei o recibo no bolso da calça sem falar nada, e quando cheguei em casa, joguei fora, com raiva de mim mesmo por não ter coragem de perguntar na hora. Também teve a conversa com Cristina, amiga de infância da Renata, que trabalha no salão de beleza que ela frequenta desde sempre. Cruzei com Cristina na feira, um domingo de manhã, comprando verdura, e ela, meio sem graça, comentou: "Marquinho, cê tá bem? Andei sabendo de umas coisas por aí, mas não é da minha conta, viu? Melhor você perguntar direto pra ela." Não quis dar detalhe nenhum, por mais que eu insistisse, só ficou repetindo que não era da conta dela e que eu devia prestar mais atenção. Fiquei o resto do dia com aquilo entalado na garganta, mas, de novo, escolhi engolir e seguir a vida, tentando acreditar que era fofoca de bairro pequeno. Foi naquele sábado, com a frase do seu Adalberto ecoando na minha cabeça, que as peças começaram a se encaixar de um jeito que eu não conseguia mais ignorar. Recolhi os cacos de vidro do chão com a mão tremendo, disse pro meu ajudante, o Beto, que eu ia ali resolver uma parada rápida, e saí do bar sem nem tirar o avental. Não fui para casa. Fui pro motel. Fiquei parado do outro lado da rua, atrás de um poste, feito bobo, olhando pro estacionamento cheio de carro com vidro fumê, sentindo o coração batendo tão forte que doía no peito. O sol já ia baixando, aquele calor de fim de tarde do Recife que não dá trégua nem depois das 5, e eu ali, de avental ainda amarrado na cintura, suando frio apesar do calor. Um vendedor de picolé passou empurrando o carrinho, tocando aquela musiquinha repetida, e eu nem consegui olhar para ele, só balancei a cabeça quando ele perguntou se eu queria comprar. Fiquei ali quase 1 hora, só olhando, sem saber nem bem o que esperava ver, remoendo cada terça-feira dos últimos meses, cada banho suspeito, cada reunião que se estendia até tarde da noite. Foi aí que reconheci o carro dela, um Onix prata, com um adesivo pequeno do time de futebol do Pedro colado no vidro traseiro, coisa que só um pai de família reconheceria no meio de uma fila de carro. Meu peito gelou. Não precisava de mais nada, mas o destino ainda ia me entregar o resto. O carro ficou parado lá dentro por quase 2 horas. Quando finalmente saiu, Renata estava no banco do carona, e quem dirigia era um homem que eu já tinha visto antes, uma vez, numa festa de fim de ano do banco, Otávio, gerente de outra agência, um cara alto, sempre de camisa bem passada, dessas que parecem que nunca amassam. Ele parou o carro na esquina antes de virar para a avenida principal, e ali, na minha frente, com toda a naturalidade do mundo, os dois se beijaram, um beijo demorado, do jeito que só quem já fez aquilo várias vezes beija, sem pressa, sem medo de ser visto. Eu não gritei. Não corri até o carro. Fiquei parado atrás do poste, sentindo uma coisa esquisita subir pela garganta, meio nó, meio vontade de vomitar. Vi o carro dela virar a esquina e sumir, e só depois que sumiu de vista foi que eu consegui me mexer de novo. Voltei pro boteco calado. Beto perguntou se eu tava bem, eu disse que sim, mentira, é claro,
mas naquela hora eu não tinha nem palavra para explicar o que tinha visto. Fiquei atrás do balcão o resto da noite, servindo cerveja com a cabeça a mil, sorrindo para os clientes por hábito, enquanto por dentro alguma coisa desabava devagar, tijolo por tijolo, do mesmo jeito que eu tinha construído aquele bar. Quando cheguei em casa, já quase meia-noite, Renata estava lendo alguma coisa no celular na cama, luz do abajur acesa. Ai, que bom que chegou, amor, ela falou, sem nem levantar o olho da tela. Hoje foi daquelas reuniões que não acabam nunca, viu? Fechamento de meta é osso. Eu olhei para ela. Olhei de verdade, tentando enxergar a mulher que eu tinha visto se beijando com outro homem na esquina do motel, e não a achei só a Renata de sempre, cansada, deitada, fingindo uma vida que já não existia mais do jeito que eu pensava que existia. Deve ter sido cansativo mesmo, respondi, e fui tomar banho, deixando a água quente escorrer por mim feito se aquilo pudesse lavar o que eu tinha acabado de ver. Não lavou nada. Não fui de correr para cima dela gritando, nem de fazer escândalo. Sou de outro jeito, sempre fui. Prefiro entender bem a situação antes de agir, do mesmo jeito que aprendi a administrar o boteco. Primeiro olha o estoque, depois faz o pedido. Passei a semana seguinte observando, quieto, guardando cada detalhe, e confesso que foi a semana mais difícil da minha vida até então, porque tinha que sorrir para os clientes no balcão, brincar com os meninos na hora do jantar, e dormir do lado dela fingindo que nada tinha mudado, quando por dentro eu estava me despedaçando aos poucos. Reparei que às terças e agora também algumas quintas ela sempre inventava um motivo para sair mais cedo de casa e voltar tarde. Reparei que ela tinha um aplicativo de mensagem novo no celular, escondido numa pasta chamada Finanças, ícone de calculadora, mas quando abri de relance, um dia que ela deixou destravado na cozinha, vi conversas com um contato salvo só como bot. Não tive tempo de ler direito, ela voltou da área de serviço rápido demais, mas foi o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Liguei pro meu irmão, Ricardo, que mora em Olinda e trabalha com marcenaria, aquele tipo de homem que fala pouco mais quando fala, acerta. Contei tudo, desde a frase do seu Adalberto até o beijo na esquina do motel. Ele ficou em silêncio um bom tempo do outro lado da linha, só respirando, e eu quase perguntei se a ligação tinha caído. Depois falou, bem devagar, Marquinho, eu sei que você tá com vontade de chegar em casa e virar a mesa. Mas não faz isso, não. Antes de fazer qualquer besteira, você precisa de prova de verdade. Prova que sirva se um dia precisar de advogado, porque mulher esperta some com celular, apaga a conversa, e aí vira sua palavra contra dela. Fiquei quieto, escutando. Vai devagar, ele completou. Guarda tudo, print de tela, foto de fatura, nome, data, hora. E não conta para mais ninguém até ter certeza absoluta, porque boato roda rápido nesse bairro e pode acabar avisando ela antes da hora. Foi o conselho mais certo que recebi naquele mês inteiro, e segui ele à risca, com uma disciplina que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Comecei a guardar tudo o que conseguia. Um dia, aproveitando que ela tinha deixado o notebook aberto pagando uma conta, vi o extrato do cartão de crédito dela, um cartão que eu nem sabia que existia, aberto havia 10 meses, só no nome dela. As faturas contavam uma história que doía ler, hospedagem numa pousada na praia, 2 vezes por mês, sempre nas mesmas datas das terças que ela dizia estar em reunião. Presente de loja de lingerie que eu nunca tinha visto em casa. Jantar em restaurante caro, num dia que ela tinha me dito que ia comer rápido na própria agência porque estava sem tempo. Aplicativo de assinatura de streaming duplicado, um plano que a gente já tinha em casa e outro, mais caro, cobrado à parte. Tudo somado, dava mais de R$ 22.000 em 8 meses, saindo direto da conta poupança que a gente tinha juntado, com muito sacrifício, para reformar a casa e guardar para o futuro dos meninos. Fotografei cada fatura com o celular, guardei tudo numa pasta escondida chamada Fornecedores Bar, sem falar nada com ninguém além do Ricardo. Naquela mesma semana, aproveitei um momento em que ela tomava banho para dar uma olhada rápida no Instagram dela, que eu quase nunca mexia, e achei, curtida havia meses, uma foto de um restaurante badalado no centro, com a legenda Jantar de Trabalho, postada justamente numa das noites que ela tinha me dito que ia dormir cedo porque estava com dor de cabeça.
Nos comentários, um perfil com foto de perfil de terno respondia com um emoji de coração. Não precisei nem clicar no perfil para saber quem era. Continuei levando os filhos para a escola, continuei abrindo o boteco todo santo dia, continuei sorrindo para os clientes, e continuei dormindo do lado da mulher que gastava o dinheiro do meu suor com hospedagem para ficar com outro homem. Foi a parte mais difícil de tudo, sinceramente, mais até do que a descoberta em si, fingir normalidade por dentro de casa enquanto por fora eu ia, aos poucos, juntando o material que precisava. O estupim de verdade veio numa quinta-feira, quando Pedro teve uma crise de bronquite forte de madrugada, tossindo tanto que quase não conseguia respirar. Corri com ele para o hospital público do bairro, tentando ligar para Renata o caminho inteiro. Direto na caixa postal. Liguei de novo, e de novo, umas 8 vezes, o coração na mão vendo meu filho de 8 anos com o peito chiando feito sanfona velha. Cheguei no hospital público do bairro sozinho com o menino no colo, ele tossindo tanto que mal conseguia falar, os olhinhos cheios de lágrima de tanto esforço para respirar. A enfermeira da triagem olhou para mim e perguntou logo: "A mãe não veio?" Eu só balancei a cabeça, sem conseguir formar uma resposta direito. O médico plantonista disse que precisava de nebulização urgente e que ia ficar em observação a noite inteira, talvez até de manhã. Fiquei ali sentado numa cadeira plástica dura, com Pedro dormindo mole no meu colo depois da medicação fazer efeito, o cheirinho de remédio e álcool em gel tomando conta do corredor, uma televisão ligada baixinho num canto passando um programa de auditório que ninguém prestava atenção. Liguei para Renata umas 8 vezes naquelas 2 horas, cada vez mais desesperado, imaginando o cenário pior que o outro. Só 2 horas depois foi que ela finalmente respondeu uma mensagem: "Amor, desculpa, tava numa reunião de última hora e deixei o som no mudo." Que aconteceu? Uma reunião. Às 11 da noite de uma quinta-feira. Não respondi na hora. Fiquei olhando para o meu filho dormindo, a máscara de oxigênio ainda marcada no rosto dele, e pensei em tudo que já tinha guardado, cada fatura, cada mentira, cada terça-feira. Foi naquela cadeira de hospital, com meu filho no colo, que decidi: chega. Quando Renata chegou correndo no hospital, quase 1 hora depois, com o cabelo desarrumado e o batom borrado de um jeito que não combinava com reunião de trabalho, encontrou eu sentado calado, olhando para ela sem falar nada. "Meu Deus, como ele tá?" Eu vim assim que vi as mensagens, ela falou, ofegante, se ajoelhando do lado da maca. Pedro acordou meio grogue, ainda respirando com dificuldade, e perguntou baixinho: "Cadê você, mãe?" E ela, olhando pro filho doente, teve coragem de responder: "Mamãe estava trabalhando, filho. Desculpa a demora." Foi ali, escutando aquela mentira sendo dita bem na cara do meu filho doente, que alguma coisa dentro de mim travou de vez. No dia seguinte, com Pedro já de alta em casa, esperei os meninos dormirem para chamar Renata para sentar na cozinha, a mesma mesa onde a gente tinha jantado cuscuz tantas manhãs de domingo, onde tinha ajudado Larissa com dever de casa, onde tinha comemorado aniversário com bolo comprado na padaria da esquina. Coloquei o celular em cima da mesa, com as fotos das faturas e algumas capturas de tela das conversas que consegui salvar antes de ela apagar tudo do próprio celular numa noite que deixou destravado sem querer. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz, quando finalmente saiu, veio firme, mais firme do que eu esperava. "Renata, eu preciso saber quem é Otávio." Ela ficou branca. Não teve nem fôlego para fingir surpresa direito. "Marquinho, deixa eu explicar." "Não precisa explicar nada que eu já não saiba", cortei. "Eu vi vocês dois, no motel da Aflitos, há 3 semanas. Vi o beijo na esquina. Vi as faturas do cartão que você escondeu de mim. E vi você chegar cheia de mentira no hospital enquanto nosso filho lutava para respirar." Ela começou a chorar, aquele choro que a gente nunca sabe se é de arrependimento de verdade ou só de ter sido pega. "Foi só", começou sem eu perceber, "Marquinho. A gente trabalha junto em umas reuniões da diretoria, ele foi ficando presente, e eu me senti, sei lá, vista de um jeito que fazia tempo que eu não me sentia. Vista, repeti, sentindo a raiva subir. Enquanto isso eu estava aqui trabalhando 6 dias por semana para pagar as contas dessa casa, cuidando dos meninos quando você inventava reunião,
e você usava o dinheiro que a gente juntou com sacrifício para pagar pousada com ele. Eu vou parar, eu juro. Foi um erro, eu ainda te amo. Um erro é errar o caminho quando você tá dirigindo. Isso que você fez foi escolha, repetida, semana após semana, durante meses. Falei sem levantar a voz, porque não queria acordar os meninos, mas cada palavra saía com um peso que eu nunca tinha sentido antes. Você escolheu o motel da Aflitos em vez de vir para casa. Escolheu gastar o dinheiro da reforma em pousada de praia em vez de guardar para o futuro dos meninos. E escolheu mentir pro Pedro numa cama de hospital em vez de dizer a verdade. Eu tava com medo de te perder se contasse. Não é sobre parar agora que foi pega, Renata. É sobre o tanto de vezes que você escolheu mentir quando podia ter escolhido a verdade. É sobre nosso filho perguntando cadê a mãe dele numa cama de hospital, e você respondendo mentira até ali. E o Otávio? Ele sabe que eu vim aqui contar tudo. Não me interessa o que o Otávio sabe ou deixa de saber. Isso agora é problema entre você, ele, e a esposa dele, se é que ele te contou que também é casado. Vi o rosto dela mudar quando falei isso, uma mistura de surpresa e vergonha, como se aquele detalhe ainda não tivesse caído a ficha direito. Pois é. Ele também tem família em casa esperando, do jeito que eu esperava você. Ela tentou segurar minha mão, e eu afastei. Eu quero o divórcio, falei, sem gritar, sem drama de novela, só falando que já tinha decidido lá na cadeira do hospital. E quero que você entenda uma coisa, os meninos vão saber, com o tempo, a verdade sobre isso, do jeito certo, sem eu precisar transformar você numa vilã na frente deles. Mas entre nós dois, acabou. Ela ainda tentou, nos dias seguintes, reverter a situação. Prometeu terapia de casal, prometeu cortar contato com Otávio, chorou no sofá algumas noites alegando que tinha sido uma fraqueza passageira. Mas eu já tinha decidido, e 13 anos de casamento não se apagam do dia para a noite só porque a pessoa se arrepende depois de ser descoberta. Procurei uma advogada indicada por um amigo do bar, levei todas as provas que tinha guardado, e entrei com o pedido de divórcio, pedindo também que o valor gasto no cartão às escondidas fosse considerado na partilha, já que era dinheiro tirado da poupança da família para financiar um relacionamento fora do casamento. Antes de qualquer coisa chegar aos meninos por boca de terceiro, sentei os dois, uma noite de sábado depois do bar fechado, e expliquei do jeito mais simples e honesto que consegui. Não usei a palavra traição, não citei detalhe nenhum sobre o motel ou cartão de crédito. Só falei que eu e a mãe deles tínhamos brigado de um jeito grave demais para consertar, que os dois continuavam sendo amados pelos dois pais do mesmo jeito, e que qualquer coisa que ouvissem por aí, podiam vir perguntar direto para mim, sem medo. Larissa, com aquele jeito direto de adolescente, perguntou se a mãe tinha feito alguma coisa errada. Respondi só que cada um ia ter que explicar as próprias escolhas, no seu tempo, e que meu trabalho era cuidar dos dois, não julgar a mãe deles na frente deles. Pedro, mais novo, só quis saber se ia continuar tendo os 2 quartos e se o cachorro do vizinho ainda ia poder brincar com ele nos fins de semana. Aquela simplicidade dele, sinceramente, foi o que me deu força para continuar em frente naquelas semanas mais pesadas. O processo não foi rápido nem fácil. Teve audiência na vara de família, teve mediação, teve Renata chorando na frente da juíza contando a própria versão da história, dizendo que cometeu um deslize e que sempre foi uma boa mãe. A advogada dela tentou argumentar que eu tinha invadido a privacidade dela ao acessar o extrato e as conversas, mas minha advogada rebateu mostrando que eram contas conjuntas do casal e que qualquer um dos dois tinha direito de acessar. Levei cada fatura organizada por data, print de conversa, e até aquela mensagem de voz. A juíza pediu para ouvir o áudio na própria audiência, e o silêncio que se fez na sala, enquanto a voz da Renata tocava explicando pro Otávio como ia se livrar de mim naquele fim de semana de São João, valeu mais que qualquer discurso que minha advogada pudesse fazer. As provas falavam por si, faturas, datas, horários que batiam com as reuniões inventadas, e aquele áudio que ela tinha esquecido de apagar. A juíza levou tudo em conta na hora de decidir sobre a guarda e sobre a divisão dos bens, e no fim, o parecer reconheceu que houve dissipação de patrimônio conjunto para custear relacionamento extraconjugal, o que pesou a favor da divisão desigual da poupança que sobrou.
Fiquei com a guarda principal de Larissa e Pedro, com Renata tendo direito a visitas nos fins de semana alternados. O valor gasto escondido no cartão foi descontado da parte dela na partilha da casa, e ainda tive que provar, com recibo de material e nota fiscal, que boa parte da reforma que fizemos tinha sido paga só com o lucro do boteco, o que ajudou a garantir que eu não perdesse o pouco que tinha construído com tanto suor. Sobre o Otávio, descobri depois, por uma cliente do bar que trabalhava no mesmo banco, que ele também era casado havia 7 anos, com um filho pequeno, e que a esposa dele só ficou sabendo de tudo quando os papéis do meu divórcio começaram a circular informalmente entre os funcionários da agência, do jeito que essas coisas sempre acabam vazando numa cidade do tamanho do Recife. Não fui eu que contei pra ninguém, não precisei. A verdade tem esse jeito de se espalhar sozinha quando a gente para de segurar ela com as duas mãos. A esposa dele também pediu o divórcio, levando o filho pequeno junto. E ele, que sempre foi de gerenciar a vida dos outros lá na agência, ficou sem conseguir gerenciar a própria bagunça, perdeu uma promoção que já estava quase certa, porque envolvimento com colega de trabalho, ainda mais casado com escândalo público dentro do banco, não combina muito com cargo de confiança. Foi transferido para uma agência bem mais longe, do outro lado da cidade, e o pessoal comentava que ele andava sempre calado, sem aquele jeito garboso de camisa bem passada de antes. Não vou dizer que senti pena. Também não vou dizer que fiquei feliz com o sofrimento dele, porque não sou de guardar meu tempo pensando na vida dos outros. Mas reconheço que doeu ver, mais tarde, uma foto dele com o filho pequeno no colo, num aniversário, o olhar cansado de quem também estava lidando com as consequências de uma escolha errada. Ele não era só um vilão de história, era um homem que também tinha bagunçado a própria família por cima da minha, tocava violão razoável, dizem que era até bom pai antes de tudo isso, e isso, no fim, não trouxe felicidade para ninguém, só destruição espalhada pros dois lados. Hoje, 1 ano e 4 meses depois daquele sábado no boteco, a vida é outra. Consegui abrir uma segunda unidade do bar, dessa vez ali perto da Aflitos mesmo, quase de propósito, tipo virar aquele bairro em outra coisa na minha cabeça, não mais o lugar do motel, e sim o lugar onde reconstruí minha vida. No dia da inauguração, enchi o balcão de queijo coalho e convidei os clientes antigos de Casa Amarela para vir de ônibus prestigiar, coloquei um repente tocando ao vivo, e Larissa ajudou a decorar as mesas com bandeirinha de festa junina que sobrou lá de casa. Larissa, que no início ficou uns meses sem falar direito com a mãe, hoje já conversa, já visita nos fins de semana, mas de vez em quando me olha e fala: ainda bem que você não ficou fingindo, pai. Teve uma noite, uns meses depois de tudo resolvido, que ela veio se sentar do meu lado no sofá, calada, e depois de um tempo perguntou: pai, você teve raiva de mim quando eu quis continuar visitando ela? Eu disse que não, que ela tinha todo o direito de amar a mãe mesmo com tudo o que aconteceu, e que a única coisa que eu não ia aceitar era mentira dentro de casa. Ela abraçou eu apertado e ficou ali um tempão, sem falar mais nada, só precisando daquele abraço. Pedro, esse já nem lembra direito da confusão toda, só sabe que agora tem 2 quartos, um na minha casa e outro na da mãe, e que nos 2 lugares tem gente que gosta dele. Ele adora contar pros amigos da escola que o pai dele tem 2 bares agora, e vive pedindo para ajudar a lavar copo no balcão nos fins de semana, coisa que eu deixo, com moderação, porque um menino de 8 anos precisa também é de brincar. Renata casou de novo, 1 ano depois, com um cara que conheceu numa academia, dessa vez numa cerimônia discreta, sem festa grande. Vi por acaso, numa rede social de um conhecido em comum, uma foto dela sorrindo de vestido branco. Fiquei olhando aquela foto por um tempo, esperando sentir alguma coisa forte, raiva, ciúme, sei lá. Não senti quase nada. Só uma espécie de paz estranha, tipo aquela sensação de fechar a porta de um cômodo bagunçado depois de arrumar tudo lá dentro. Sabe o que mudou mais em mim, no fim das contas? Não foi o ódio, nem a vontade de me vingar. Foi a coragem de parar de fingir uma vida que já não existia, coragem que eu não sabia que tinha até precisar dela. Aprendi que dá para perder um casamento inteiro sem perder a própria dignidade, contanto que a gente escolha certo na hora de reagir. Não gritei, não bati boca em praça pública, não usei os filhos como arma. Só juntei prova, contei a verdade quando chegou a hora, e segui em frente com a cabeça erguida. E foi exatamente por isso, acredito,
que quem perdeu de verdade nessa história não fui eu. Hoje, quando abro o boteco de manhã, antes dos clientes chegarem, gosto de ficar uns minutos sozinho ali, arrumando as mesas, ouvindo um forró baixinho no rádio, café passado, cheirinho de queijo coalho já preparando pra brasa. É nesse silêncio de antes do movimento começar que eu penso, de vez em quando, naquele sábado que o seu Adalberto chegou com a notícia que derrubou minha bandeja de cerveja e virou minha vida inteira de cabeça para baixo. E penso que, no fim, o que parecia o pior dia da minha vida foi, na real, o dia que me devolveu ela, a vida, digo, a minha, do jeito que eu escolhi viver de verdade, sem mentir embaixo do tapete. Se você está ouvindo essa história e reconhece algum sinal parecido na sua própria casa, meu conselho é simples: confia no seu instinto. Ele quase nunca erra. E, se precisar, haja com a cabeça fria, junte prova, procure ajuda certa, e não deixe ninguém te fazer duvidar do que você já sabe no fundo que é verdade. A gente não escolhe ser traído. Mas escolhe, sim, como vai levantar depois. Hoje, quando algum cliente novo do bar pergunta se eu sou casado, respondo tranquilo que sou pai de 2, dono do próprio negócio, e que aprendi, do jeito mais difícil possível, a diferença entre amar alguém e se apagar por alguém. Sirvo a cerveja, viro o copo, escuto o forró tocando baixinho, e sigo. Porque, no fim das contas, a vida continua, o boteco abre de novo amanhã, e é isso que importa, continuar de pé, com a cabeça erguida, cuidando de quem realmente precisa de mim.